Vivemos um final de semana de muita história e muita fantasia. Você que não participou do musical das crianças, você realmente precisa ser sincero e dizer que você perdeu. Estava muito bom. Foi muito bacana ver as crianças encenando. Como o Daniel já falou, sábado tivemos muitos visitantes aqui, muitas crianças que nos visitaram, várias famílias. E ontem, hoje de manhã, a gente teve a reapresentação do musical. O musical conta a história de 3 árvores, por isso que é uma fantasia, que falam e têm experiências. E fala sobre sonhos. Cada uma dessas árvores tinha um sonho, um plano, uma ideia de vida. E vem um tal de lenhador e muda a história da vida delas. O lenhador era o lenhador alemão, chamado Fritz, esse que tocou bateria aqui, que não sabe falar uma palavra em alemão, na verdade, mas hoje de manhã a Rebeca sentou na mesa para tomar café e falou com toda a sinceridade do mundo para a mãe dela: Mama, o Daniel aprendeu a falar alemão? As crianças realmente entram na história. E às vezes a gente tem que aprender a entrar também na história, ser mais simples, sermos mais singelos, né? Menos complexos. E como a história desse final de semana com as crianças era sonho, e eu não posso pegar o musical e partir daí para trazer para vocês uma aplicação, porque o musical foi só pela manhã, eu não pude evitar de falar da história de um grande sonhador que está na Bíblia, uma história que a gente já conhece bem, que é a vida de... Gastaram todo o fôlego no louvor, né? Isso aí. Parabéns, alemão. Um alemão espontâneo entre nós aí. Coisa boa. José é um grande sonhador. E eu queria trazer essa reflexão para nós essa noite. E a gente aprender um pouquinho, porque esse menino de 17 anos teve muitos sonhos. O pai dele guardava isso no coração, um pouco instigado com esses sonhos que esse menino tinha. Mas os irmãos dele odiaram ele. E então a gente vê uma pessoa que tinha grandes sonhos, a gente vê ele sendo odiado e rejeitado, a gente vê ele sofrendo na vida, sendo preso, injustiçado. A gente vê esse José vivendo uma vida muito legal com Deus, mesmo debaixo de injustiça, de muitas injustiças. A gente vê esse cara, Deus levantando ele de novo e colocando ele numa posição muito grande, e ele lidando com perdão, então, com os irmãos dele. Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis, capítulo 37. Como dizia José, era um dos irmãos prediletos, vamos dizer assim, de Jacó. Ele tinha muitos sonhos, e os irmãos dele não gostavam muito dele. Versículo 4 diz: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Ele já era o predileto, já tinha ganhado aquela túnica especial. E além do mais, ele teve alguns sonhos. Um deles foi que ele colhia trigo com os irmãos dele, e o feixe de trigo dele então ficou em pé, e o feixe de trigo dos irmãos dele se inclinaram para ele. E quando ele conta isso para os irmãos dele olham para ele dizendo: mas tu é muito arrogante, que cara chato de viver, cara chato de conviver. Versículo 10 diz: quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu. Ele disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Era um clima de família muito ruim, porque ele é o predileto, além de ser o predileto, ele
atendia aos desejos do pai, às vezes ia até o campo, verificar como é que estava o trabalho dos irmãos, voltava e contava para o pai. Era uma espécie de dedo duro também da família. Os irmãos percebiam que ele era o predileto do pai, e aí gerava uma espécie de ódio, de raiva, uma espécie de ciúmes. E depois desses sonhos, então, a coisa ficou complicada para ele. Enquanto, o versículo 11 diz assim, enquanto os irmãos dele tinham ciúmes dele, o pai, na verdade, estava instigado, como eu falei. Aqui diz que ele refletia naqueles sonhos que José tinha. Você olhar no versículo 19, você vai ver José chegando perto dos irmãos, e um dos irmãos diz, lá vem aquele sonhador. E daí vem a ideia de falar de José. Porque José era conhecido pelos irmãos como o sonhador. Não trabalhava muito, tinha melhor roupa de grife, mimado dos pais. Lá vem aquele sonhador. E dava uma raiva dele. Os irmãos tinham raiva dele. Mas a vida desse sonhador, a vida desse menino que tinha tudo para dar certo, a vida desse idealista mudou de uma hora para outra. Acompanhe comigo a partir do versículo 26 do capítulo 37, onde o grande dilema dos irmãos é, nós vamos vender esse cara como escravo ou nós vamos matar ele? Porque já não tinha mais como aguentar. Ali Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos israelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. E 28 diz, quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Veja o dilema dos irmãos, matar ou vender? Matar e esconder ou vender ele como escravo? E decidiram então que o melhor ainda seria ganhar um troco nas costas do irmão que eles venderam como escravos. E a história diz que então mancharam a roupa famosa de grife de José com sangue e levaram até o pai dele, mentindo que as feras, as bestas do campo haviam matado José. A raiva dos irmãos sobre ele era muito grande. Eles acabaram vendendo ele. O que eu quero dizer é que nesse ponto da história de José, o sonho dele acabou. O sonho dele ruiu. Aquilo que ele estava vivendo na vida dele, que ele sonhava de futuro, 17 anos, um jovem idealista, se fosse um jovem hoje, né? Que vestibular que eu vou fazer? Né? Que curso que eu vou enfrentar? Vou cursar? Né? Que, de repente, vou fazer um tempo fora do Brasil, aprender uma nova língua. Com quem eu vou me casar? Será que alguém vai me querer? E tal, aqueles sonhos que a gente tem para a vida toda. Ali acabou o sonho de José. Ele é vendido como escravo. Mas a história desse homem não termina. E a gente começa a descobrir a partir daí que o hoje, aquilo que é inexplicável, aquilo que é surpreendente, aquilo que nos pega assim, despreparados, faz parte de uma preparação de Deus para aquilo que Ele quer fazer, para o sonho que Ele quer estabelecer na nossa vida. Tem a ver com a mão de Deus. Deus não havia abandonado José aqui. Deus não havia esquecido desse cara, mesmo ele sendo vendido como escravo. Vamos pular um pouquinho a página para o capítulo 39, a partir do versículo 7 e 8. Versículo 7 diz assim, depois de um certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma em sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ali ele já tinha sido comprado
por Potifar. Ele era servo de confiança de uma casa de um homem muito rico. E ali parece que a vida dele vai mudar. A partir dali parece que Deus resgatou ele para uma nova etapa na vida dele, para uma nova perspectiva, quando ele passa por um teste de integridade. A própria esposa do homem que o havia comprado como escravo e havia estabelecido ele como um certo chefe daquela casa, debaixo de responsabilidade, debaixo de confiança, debaixo de autoridade de todos os empregados, a esposa desse homem faz um convite tentador, sem ninguém estar por perto, convida ele para se deitar com ela na cama dos dois. Veja, ninguém conhecia José naquela região. Ele estava longe da família, longe dos seus queridos. Não tinha uma reputação, de repente, a preservar, porque acabara de ser resgatado como escravo, a vida dele estava zerada dali para trás. Tinham algumas memórias dos pais da família, mas, quem sabe, ele pudesse fazer o que quisesse naquele momento. Mas interessante que ele passa por um teste de integridade. E a gente aprende que nos momentos em que os nossos sonhos viram, nos momentos em que nossos sonhos desabam, nos momentos em que acontecem provações na nossa vida, o grande teste para a gente é um teste de integridade. Nós aprendemos que devemos manter nossa integridade a todo custo. Eu penso em integridade como aquilo que nós somos, como nós pensamos, como nós falamos, como nós agimos, como nossos olhos enxergam, como lidamos com nossas finanças nesse momento de integridade. De certa forma, tudo que nós somos e temos é posto à prova nesses momentos. E dependendo de como nós reagimos, demonstra lá no fundo quais são os valores, de fato, que nós temos. O teste de integridade, ele checa se aquilo que nós falamos, aquilo que os outros pensam sobre nós, de fato, condiz com a realidade. E José diz, não. Deus me tratou com bondade. Deus me trouxe até aqui. Tudo que eu tenho, o meu Senhor me deu, menos a senhora, que é minha esposa. Como é que eu posso lidar e brincar com a senhora? E ele foi fiel ao seu Senhor. Ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel na sua conduta. Ele foi íntegro nisso. A história diz que ele saiu correndo, mas essa senhora agarrou a túnica que ele tinha. E ele saiu correndo, então, corredor afora. E momentos depois, essa senhora, em mãos com a túnica de José, entregou-lhe para a guarda ali, dizendo, olha, esse homem intentou contra a minha integridade e mentiu. E fez uma calúnia contra José. Mesmo José sendo íntegro, mesmo José caminhando na luz, ele foi caluniado. E o resultado da integridade dele nesse momento da vida, sabe o que aconteceu? Colocou-lhe 2 anos na prisão. No momento em que ele achou que a vida dele se ajeitar, no momento em que ele achou que ele estava agindo em integridade e agiu diante de Deus, e ele achou talvez que Deus agisse com bondade com ele, cuidasse dele, naquele momento, ele foi caluniado pela esposa do chefe, e é jogado na prisão e passa 2 anos lá. Agora é interessante, se você olhar no versículo 21 comigo, eu estou pensando algumas coisas da história de José, ali o versículo 21 do capítulo 39 diz assim, José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Veja, na prisão, Deus tratou ele com bondade. Como isso acontece? É difícil a gente imaginar. Como o homem preso pode perceber que Deus tem sido bondoso com ele?
O fato é que a conduta de José também foi íntegra na prisão, tanto que chamou a atenção do carcereiro. E aquele homem, então, que cuidava para ele não fugir, talvez tenha passado a ser o amigo dele. Veja o versículo 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Por isso que eu acho que nesse ponto da história de José, o que nós podemos aprender é que esse homem se mantém firme na sua conduta com Deus, firme na sua fé. O valor que ele tinha no coração dele era inegociável. Aquilo que ele acreditava, ninguém podia tirar dele. Tiraram tudo que ele tinha, todos os direitos. Tiraram a família. Foi vendido como escravo pelos irmãos. Achou que a vida engrenaria. Foi caluniado pela esposa do chefe. Foi colocado na prisão. Em tudo isso, ele foi firme com Deus. E ele expressou os valores que ele tinha no coração, de forma prática. E tudo o que ele realizava, Deus concedia bom êxito para ele na prisão. Que exemplo para a gente isso. Que exemplo de vida com Deus. Que exemplo de fé, que exemplo de firmeza, que exemplo de integridade para a gente. Graças a Deus por essa palavra, porque para nós, por muito menos, a gente negocia nossos valores e nossa fé. E esse cara foi até o fim, dessa forma. O bonito é que a história dele continua. Se você virar a sua Bíblia, uma página talvez, dependendo da sua versão, do versículo 41 nós vemos a virada de José. E eu quero destacar 3 versículos aqui, talvez 4. Versículo 38, na segunda parte, diz assim: será que vamos achar alguém como José, este homem, em quem está o Espírito Divino? Vejam, o pessoal naquela região ali, ele interpretou um sonho, e eles perceberam que o Espírito de Deus estava com ele. Tinha características diferentes nesse homem. Não era um homem normal, não era um homem comum. E no 39, Faraó disse: uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. 44. Disse ainda o Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra, ninguém pode levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. Quer dizer, o Faraó colocou ele como o subchefe, ele cresceu como subfaraó, como de prisioneiro, né? 2 anos como prisioneiro, no mais baixo calabouço que tinha ali no Egito. Ele é colocado para o cargo mais alto que tinha. Nem sei se tinha alguém já que era vice-faraó antes. A gente brinca que ele foi vice-faraó. Mas o fato é que ele foi colocado lá em cima como vice-faraó. Ninguém pode levantar a mão no Egito, nem levantar o pé. Quer dizer, ele mandava em tudo. Depois de Faraó, ele era o cara. E esse é o momento, então, que Deus concede para José uma virada. Deus tira, arranca esse homem íntegro, temente a Deus, um homem que caminhou com o Senhor nesses 2 anos de prisão, e concede algo surpreendente para ele. Eu imagino que naquela corte havia muitos homens que estavam cercando o faraó, queriam uma boquinha, queriam um cargo, e de repente aparece esse cara do nada, talvez com roupas esfarrapadas diante do rei ali, meio fedorento da prisão, e é colocado lá em cima como chefe de todo aquele povo ali. Esse é o nosso Deus que age dessa forma. Capítulo 41 ainda, a gente vê ali, versículo 50,
53, diz assim: Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, é a mulher dele, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. E ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Eu vejo José vendo, lendo, percebendo o agir de Deus em todo momento. Porque quando os filhos dele nascem, ele olha para trás, para o passado dele e diz: Deus esteve conosco, comigo nesse tempo, mas Deus também me fez esquecer. Ele deixa o passado para trás. Nessa nova etapa de vida dele, ele não vive com amargura. Ele não vive lidando com o passado. Ele não traz o passado com ele. Aquele azedume, aquela amargura, aquelas lembranças que aprisionavam ele a respeito dos irmãos. Ele fala, quando o filho dele nasce: esse é um momento especial para mim. É um momento em que eu quero, diante de Deus, esquecer o que passou. E ao mesmo tempo, o segundo filho chamou de Efraim, dizendo: nesse lugar, Deus me fez prosperar, na terra do meu sofrimento. Eu não queria estar aqui. Eu não planejei estar aqui. Eu não planejei ser vice-faraó. Não planejei nada dessa etapa da minha vida. Desde que meus irmãos me aprisionaram e me venderam, e a mulher de Potifar me traiu, e eu fui jogado na prisão, nada eu controlei na minha vida. Eu não planejei estar aqui, mas eu reconheço que Deus tem me feito prosperar nesse lugar onde eu estou hoje. E a gente vê que esse homem, nos altos e baixos da vida dele, ele andava em integridade com Deus. Ele reconhecia Deus como fazendo parte da história dele. Mesmo que os sonhos dele fossem outros, os planos dele tivessem sido torcidos, contorcidos, os propósitos dele não fechavam com aquilo que ele tinha sonhado. E de repente, ele está ali, como vice-faraó. De repente, os sonhos dele que ele tinha lá atrás começam a fazer sentido. Quando ele então ficava de pé, o feixe dele ficava de pé e os outros feixes se inclinavam para ele. O que a gente aprende com José aqui é que a gente deve perceber a presença de Deus e o cuidado de Deus em cada fase da nossa vida. Seja uma fase de fartura, seja uma fase de fartura. Seja uma fase de saúde, seja uma fase de doença. Seja uma fase em que nossos projetos que nós colocamos estão dando certo, seja uma fase em que tudo aquilo que nós pensamos que estávamos fazendo está dando tudo errado. Seja uma fase em que nós estamos nos sentindo felizes, seja uma fase em que nós estamos tristes. Nós temos que perceber que em cada fase da nossa vida, assim como José percebeu, quando nasceu cada filho, uma fase diferente na vida dele, e percebeu que Deus estava dando essas oportunidades para ele, e foi fiel a Deus, a gente vê também que Deus nos guarda, e a presença de Deus, o cuidar de Deus, está com a gente em cada fase da nossa vida. Eu quero que você pule a página para o capítulo 45, e vamos ver ali os versículos de 4 até 8. Capítulo 45, versículos 4 até 8. Diz assim: Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, ele lhes disse: Eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês.
Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Por causa da fome que havia na região, os irmãos de José acabaram indo pedir comida para ele. E ele então reconhece os irmãos dele. E como eu já falei, é uma passagem muito linda, porque quando ele vê que os irmãos dele estão vindo, aqueles que o traíram, aqueles que o odiaram, aqueles que tiveram ciúmes dele, aqueles irmãos que o venderam como escravo, que o maltrataram, ele se emociona e chora em voz alta. Mas nesse momento, então, ele chama os irmãos e diz para os irmãos: eu não tenho ódio de vocês, eu não tenho raiva de vocês. E ele diz assim: se nós nos encontramos aqui hoje, se eu sou ministro de Faraó, não é por culpa de vocês, é porque Deus quis que eu estivesse aqui nesse momento para preservar a minha vida, a vida dos egípcios e também da minha família e de muitos israelitas que estavam nos arredores ali. Então, nem nesse momento, que era um momento que talvez José pudesse olhar para os irmãos e pudesse recriminar os irmãos, pudesse odiar os irmãos. Na minha opinião, lendo a história com detalhe, eu acho que José lutou com isso no coração dele, muito fortemente. Mas José, eu diria que ele entendeu que tudo aquilo que ele enfrentou na vida dele era Deus preparando ele para o hoje, para aquele momento importante dele, para aquela situação que ele dizia: é para hoje que eu fui criado. Um momento assim importante da vida dele, um momento importante na história do povo ali, um momento importante da família dele. Então, nós aprendemos com José que a dor que nós enfrentamos, que as traições que nós enfrentamos, que as provações que a gente enfrenta, que as prisões que a gente enfrenta, que as injustiças que a gente enfrenta, as tristezas que nós enfrentamos, é Deus nos preparando. Deus nos purificando. Deus tentando chamar nossa atenção para algo novo que Ele quer nos mostrar. Quer nos mostrar que a presença dEle, o amor dEle, a ministração da graça do Espírito Santo está conosco nesses dias, nessas horas, nesses anos de grande dor que nós enfrentamos. Então, o que nós enfrentamos hoje tem a ver com uma grande preparação de Deus para a gente. E a gente deve encarar, como José encarou, o sofrimento, a privação, a prisão, com os olhos de Deus, dizendo: Deus está aqui comigo. Deus está comigo. E mesmo em situações como ele esteve na prisão, a gente pode testemunhar, e pode ser íntegro, e pode mostrar o amor de Deus. Temos que aprender a viver a vida e os sonhos de Deus para nós, na velocidade que Deus tem, e através dos processos que Deus tem para nós. Como nós gostaríamos de romper certas coisas, abrir a grade das cadeias que às vezes nos aprisionam, quebrar alguma corrente e sair dali, e resolver aquele problema, e sair daquela situação. E às vezes a gente ora, compartilha, toma uma atitude, faz uma resolução,
parece que não adianta. Porque a velocidade com que Deus quer escrever os planos dele, os sonhos dele na nossa vida, dificilmente fecham com a nossa velocidade, com a rapidez que nós gostaríamos que tudo isso fosse resolvido. Por isso nós temos que aprender a viver os nossos sonhos e a nossa vida dentro da velocidade dos processos que Deus ministra na gente. E quando a resposta às nossas orações demora, quando os nossos sonhos se derretem que nem castelinhos na areia quando vem a onda do mar, a gente não precisa duvidar que Deus nos abandonou, porque Ele não nos abandona. Domingo passado eu ainda disse que o único homem que Deus abandonou foi o filho dele na cruz. Único. De lá para cá, não houve mais ninguém na história. Deus não nos abandona. Deus está com a gente. Esse grande homem, sonhador, nos mostra uma história de integridade, em toda a linha da história dele, até o reencontro com os irmãos, e até um dia em que ele diz assim: eu sei por que Deus me colocou aqui. Em toda a minha história, Deus foi me moldando, me polindo, trabalhando na minha vida, nos meus valores, na minha perspectiva, na minha visão, no meu coração, para esse dia. Porque é isso que Deus sonha que eu seja. Não sei qual é o sonho de Deus para a sua vida, não sei que propósito que você tem para a sua vida, mas saiba que Deus está contigo, que Deus não te abandonou. E nós, à luz do que nós vimos com José, somos chamados a viver uma vida de integridade, de comunhão com Deus, acreditando que cada dia, cada hora, cada situação, Deus está com a gente e está nos preparando, está nos forjando, está trabalhando, não só em nós, mas também ao nosso redor. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa história de José, que é uma história de grande resgate, uma história de perdão em família, uma história em que sonhos desabam, sonhos pessoais caem por terra e os teus sonhos se estabelecem na vida desse homem. E queremos também colocar essa história de José em perspectiva com a nossa vida pessoal, Pai. Cada um de nós, Pai, tem planos e sonhos e situações na nossa vida que certamente não estão nos agradando nesse momento, nos deixando tristes, nos deixando desanimados, mas possamos aprender como José, Pai, que nesse contexto o Senhor nos chama para sermos santos, para crermos no Senhor, para acreditarmos que Tu estás com a gente. Nesses momentos, Pai, nós somos chamados a crer no sobrenatural, quando tudo aquilo que nós enxergamos no natural não nos convence da presença de Deus, muito pelo contrário, nos diz que Deus nos esqueceu. Nos ajuda nesses momentos a crer em Ti, Pai, confiar no Senhor. E ajuda a gente a viver a nossa vida dentro da Tua perspectiva, dentro daquilo que Tu planejaste para a gente, entendendo que a Tua velocidade, os Teus processos são diferentes dos nossos, Pai. Nós somos muito apressados e Tu és um oleiro que moldas o barro, com todo cuidado, com todo esmero, que é necessário para formar um vaso novo, um vaso perfeito. Permita que nós nos entreguemos ao Senhor, Pai. Ajuda a gente nesse passo de fé a crer que Tu estás com a gente a cada momento, a cada experiência, a cada dia.
cada situação. Ó Jesus, obrigado porque nós te temos. Sem o Senhor, nós seríamos um bando de desesperados, achando que o dia melhor virá por uma simples coincidência do destino. Mas muito obrigado que nós te temos. Nada na nossa vida acontece por acaso. Tu governas cada dia, cada passo nosso, cada ação, como o Senhor governou a vida de José. Eu agradeço por cada pessoa que está aqui, Pai. Que a tua presença possa se fazer visível na vida de cada pessoa essa semana, Pai. Abençoa cada decisão essa semana. Abençoa cada um dos seus desafios. Cada um de nós, em nossas conversas, que possamos testemunhar como José fez preso a respeito do teu amor, com nossa integridade, com nossa conduta e com nosso caráter, Pai. Independente da circunstância. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.